Olá, eu sou Tisky Reis e sou o apresentador do História.History e hoje você é meu convidado para falarmos a respeito de uma polêmica histórica, o Santo Sudário. Vem comigo! Durante a Idade Média, filósofos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tentaram conciliar a herança da filosofia greco-romana com os dogmas da fé cristã. Mais de meio milênio depois, um dos maiores mistérios da cristandade, o Santo Sudário, reúne em torno de si o mesmo debate entre razão e fé e ciência e religião, que animavam os pensadores medievais. O objeto da polêmica, que já dura séculos, é um manto de linho que teria envolvido Jesus após a crucificação e que após seu sepultamento teria recebido uma impressão do seu corpo. Esse assunto ainda é tema de muita discussão. Alguns defendem sua autenticidade, outros acreditam que seria apenas uma farsa medieval bem elaborada. O Sudário de Turim, ou Santo Sudário, é um pedaço de pano de linho com um negativo da imagem de um homem. Alguns descrevem a imagem como representando Jesus de Nazaré e acreditam que o tecido é a mortalha fúnebre no qual ele foi envolto após a crucificação. Mencionado pela primeira vez em 1354, o sudário foi denunciado em 1389 pelo bispo de Troyes como sendo falso. Atualmente, a Igreja Católica não endossa nem rejeita formalmente o sudário. E em 2013, o Papa Francisco referiu-se a ele como um ícone de um homem flagelado e crucificado. O sudário é guardado na Capela Real da Catedral de Turim, no norte da Itália, desde 1578. O sudário, peça rústica de puro linho, foi confeccionado em tear manual, com técnicas de fiação utilizadas no Oriente Médio na época de Jesus. Vestígios de fibras de um tipo de algodão local, o Gossypium herbaceum, também contradizem a ideia de que o lençol teria sido fabricado entre os séculos XIII e XIV. Já que, segundo John Tyler, pesquisador do Instituto Têxtil de Manchester, essa espécie não era cultivada na Europa durante a Idade Média. Outro elemento que sustentaria a autenticidade do lençol mortuário é o pólen encontrado no tecido. Em 1999, o botânico Avinoam Danin confirmou que o sudário continha vestígios de plantas do século VIII, que só existiam em Jerusalém. É o caso da espécie Gundelia tourneforte, que teria sido até mesmo utilizada na confecção da coroa de espinhos. Uma possível explicação para a formação da imagem é a reação de Maillard, na qual os gases libertados pelo cadáver reagem com a fina camada de celulose das fibras do tecido. Para as marcas não serem cobertas por outras manchas, seria preciso que o corpo fosse retirado da mortalha antes de começar a se decompor. Hipótese que se sustentaria com a ressurreição relatada na Bíblia. No século XIV, para abafar as discussões, o Papa Clemente VII declarou que as manchas não passavam de uma pintura que representava o verdadeiro sudário de Cristo. Mas pesquisas não detectaram vestígios de tinta, e sim de sangue, do tipo AB, considerado raro entre os europeus e comum entre os judeus do Oriente Médio. Além disso, as marcas estão apenas numa camada superficial do tecido, o que técnica nenhuma de pintura medieval seria capaz de reproduzir. O primeiro registro histórico data de 1354, quando o sudário foi entregue a uma igreja na cidade francesa de Lirey,
pelo conde Geoffrey de Charnay. O tecido foi fotografado pela primeira vez em 1898 por Secondo Pia. Foi a partir da foto que se descobriu a imagem do corpo de Cristo. Desde 1973, quando o Vaticano liberou a peça para análises científicas, alguns estudos mostraram que as marcas, tanto frontal quanto dorsal, são compatíveis com as de um homem crucificado. Em 1988, o sudário foi submetido a um teste com carbono 14, um método para descobrir a data em que o material foi produzido. O resultado indicou entre 1260 e 1390, tornando impossível o uso do mesmo por Jesus. Mas novas pesquisas sugerem que resíduos de um incêndio em 1532 podem ter contaminado a peça. Resíduos bacterianos também são apontados como causadores de possíveis falhas na datação. Em 2009, arqueólogos da Universidade Hebraica descobriram, no cemitério de Hasseldama, em Jerusalém, uma tumba do século I com fragmentos de mantos utilizados para cobrir mortos da cabeça aos pés, como o sudário. A descoberta apoia a tese, até então sem suporte arqueológico, de que isso fosse um costume judaico da época. Mas vamos citar agora alguns fatos. A coroa de espinhos não seria uma tiara, como é comumente retratada, mas sim uma espécie de capacete que cobria toda a cabeça. Os espinhos mediam 5 centímetros e causaram 72 perfurações. O rosto, a barba e os cabelos que aparecem estampados no lençol apresentam características de um grupo racial semita, o que apoiaria a ideia de que Jesus era judeu. O historiador inglês Ian Wilson percebeu nas imagens que o morto usava uma espécie de trança meio desmanchada nas costas. Na época de Jesus, era comum os judeus trançarem os cabelos atrás do pescoço. As marcas de pregos, no pulso e não nas mãos, como se acreditava na época medieval. Com isso, os nervos medianos são rompidos, provocando a retração dos polegares para dentro das mãos. Ferimentos nos ombros e nas costas indicam que o morto carregou uma barra horizontal e sofreu quedas no percurso, já que apresenta contusões graves no joelho e no nariz. O Santo Sudário passou por uma nova bateria de estudos. De acordo com um artigo publicado pelo jornal Journal of Forensic Sciences, os padrões de marcas de sangue que estão no tecido não correspondem às condições reais de ferimentos no corpo humano. A pesquisa conduzida pela Liverpool John Moores University, lá no Reino Unido, e pela Universidade de Pavia, na Itália, é mais um indício que corrobora a tese de que o Santo Sudário seria uma habilidosa falsificação realizada durante a Idade Média. Para chegar à conclusão, os cientistas utilizaram sangue de verdade, além de combinações sintéticas, manequins e voluntários humanos, que não foram feridos, é bom ressaltar. Serviram como modelos para verificar como o sangue se impregnaria ao tecido. Para ajudar a esclarecer de uma vez por todas a questão, os pesquisadores se esforçaram para usar técnicas forenses modernas no sudário. Eles se concentraram nas manchas de sangue das supostas feridas de crucificação no linho, com o objetivo de reconstruir a posição mais provável dos braços e do corpo dentro do sudário. Os cientistas colocaram sangue humano e sintético em um voluntário vivo, para ver como o sangue escorria em sua pele enquanto ele se deitava com seus braços e corpo em várias posições. Para simular o ferimento causado pela lança sagrada no corpo de Jesus, os pesquisadores colocaram uma esponja em uma tábua de madeira, ensoparam-na com sangue sintético e espetaram essa lança falsa na lateral de um manequim para ver como o sangue escorreria pelo corpo. Eles finalmente compararam todos esses padrões de manchas de sangue com aqueles vistos no sudário. Os resultados mostraram que as marcas de sangue não parecem reais. Você percebe que essas não podem ser verdadeiras manchas de sangue de uma pessoa que foi crucificada e depois colocada em um túmulo, mas na verdade manchas feitas à mão pelo artista que criou o sudário, define Matteo Borrini, antropólogo forense da ULJM, em um artigo no site Live Science. Se você olhar para as manchas de sangue como um todo, assim como faria se trabalhasse em uma cena de crime, perceberia que elas se contradizem. Isso aponta para a origem artificial dessas manchas, afirma o especialista. Os pesquisadores sabem que as manchas se contradizem comparando-as umas às outras. 2 filetes curtos de sangue nas costas da mão esquerda do sudário, por exemplo, só são consistentes com uma pessoa em pé, com os braços mantidos num ângulo de 45 graus, enquanto as manchas de sangue do antebraço encontradas no sudário só combinam com uma pessoa de pé com os braços quase na vertical.
Como uma pessoa não poderia estar nessas duas posições ao mesmo tempo, o estudo aponta que as manchas foram feitas artificialmente. Outro exemplo está nas manchas de sangue da suposta ferida feita pela lança de um soldado romano. As manchas na frente do peito do sudário combinam com as de uma ferida de lança. No entanto, as manchas na parte inferior das costas, que supostamente também vieram do ferimento da lança, são completamente irrealistas, segundo os pesquisadores. Essa não é a primeira vez que o sudário é colocado à prova. Na década de 1980, pesquisadores realizaram um exame de datação por carbono 14 no tecido e concluíram que a suposta peça mortuária era bem mais recente do que se supunha. A peça de linho foi produzida entre 1260 e 1390. A pesquisa foi colocada em dúvida por outros cientistas. Contaminações bacterianas e o uso de pedaços de tecido de épocas diferentes durante o restauro da relíquia não permitiam chegar à conclusão que o sudário era uma fraude. Análises científicas e históricas colocam em xeque a autenticidade da mortalha de Cristo. No período feudal, o descobrimento de relíquias era uma atividade vantajosa e lucrativa para a Igreja Católica, cuja maioria dos devotos era analfabeta e supersticiosa. Uma análise do perito em autenticação de obras de arte, Walter Macron, indica pigmentos também do século XIV no sudário. Curiosamente, os primeiros documentos a mencionar o Santo Sudário também datam do século XIV. A imagem estampada no pano representa um corpo humano desenhado ao estilo da arte gótica, que também é do século XIV. O Vaticano, durante todos esses anos, não discutiu ou sequer se posicionou sobre a autenticidade do manto sagrado. Em 1958, o Papa Pio XII autorizou a devoção católica do manto. Os fatos, em resumo, interessam apenas a ciência e não dizem respeito à fé cristã. Como dizia São Tomás de Aquino, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Ou, parafraseando o filósofo, ficções que resistem ao escrutínio da ciência. Muito obrigado para você que ficou aqui até o fim do vídeo. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que nós vamos trazer aqui no canal do História.History. Vou pedir para você também, deixe nos comentários o que você está achando do nosso conteúdo, sugestões de coisas que vocês querem ver aqui no nosso canal e o que você achou desse vídeo aqui, o que você acredita, o que você não acredita. Não se esqueça de também seguir o Instagram do História.History. Vou deixar aqui o arroba e vou pedir também encarecidamente para que você me siga nas minhas redes sociais. Eu sou ator e diretor de teatro e lá você poderá acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. E não se esqueça, o Professor Jorge também está vendendo o seu e-book. Você pode fazer a aquisição do seu através do link que está na bio do Instagram do História.History. E para você que ficou até o fim do vídeo, um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. A pesquisa conduzida por pesquisadores de Liverpool
Alívio.